Que bom estarmos mais uma vez aqui para recapitularmos a lição da Escola Sabatina e estudar junto. Grande alegria inundou o nosso coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. É sempre um prazer podermos repartir o pão da vida. É com grande alegria que nós agradecemos imensamente o convite que foi feito a cada um de nós para estarmos aqui, apresentando a lição da Escola Sabatina. Meu nome é Jonathan, eu venho lá da igreja de Itajobi e ao meu lado está a nossa irmã Luciana. Olá, tudo bem com todos? É um grande prazer estarmos aqui, é uma honra, né? Mais uma vez podemos juntos recapitularmos a lição. A lição é de número 6, mais testemunhos sobre Jesus. Como o Jonathan já disse, somos da igreja de Itajobi, distrito de Novo Horizonte. E se você um dia sentir o desejo de nos fazer uma visita, fique à vontade, no bairro Jardim Eldorado. E ao nosso lado também está o nosso irmão. Isso, ao meu lado direito também está o irmão Paulo, né? Ele também é da igreja de Itajobi. Olá, é um prazer estarmos com vocês. E é alegria, né? De poder recapitular aquilo que estudamos durante toda a semana. O Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo possa atuar em nós, assim em vocês também. Que isso seja uma bênção para nós e que possamos aqui nos encher e aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus. Como a irmã Luciana disse, né, nós estamos ali no endereço, de Itajobi, na rua Amélio Fred, no Jardim Eldorado, número 17. E nós gostaríamos muito de receber você lá como visitante para poder adorar o nosso Deus, o nosso Criador conosco lá. O título da lição que nós vamos estudar essa semana, é a lição de número 6. E ela vem dizendo assim, mais testemunhos sobre Jesus. É interessante que eu gosto muito de ressaltar aquilo que o título vem trazendo. Mais testemunhos sobre Jesus. Na semana passada, nós vemos que a lição falou sobre os samaritanos, os testemunhos dos samaritanos. E nesta semana nós vamos ver algumas pessoas diferentes que também tiveram o privilégio de caminhar com Jesus, de testemunhar tudo aquilo que ele fez. E para que nós possamos ser testemunhas ou ter o testemunho, nós precisamos vivenciar tudo isso. Nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos estar em comunhão com Ele para que nós possamos aprender e nós possamos observar aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Como o Jonathan comentou, né, grandes foram os testemunhos, né, da vida de Jesus, sobre Jesus. Jesus não apenas disse coisas impressionantes sobre si mesmo, mas sobre quem ele era e sobre quem tinha enviado, né? E entre esses testemunhos, eu também assim gosto de entrar e vivenciar essa história, porque lá no tanque de Betesda, quando houve ali o milagre, né? Isso mostra como Jesus era, suas características. Ele amava todos, né? Um lugar muito simples, de pessoas simples, né? E assim foram decorrendo aí na lição, falando de alguns dos milagres de Jesus e como aí cresceram cada vez mais esses testemunhos sobre a vida de Jesus. Ali também, quando Jesus fez a multiplicação de pães e peixes ali, né? Ele também tinha... ele era solidário. Jesus, ele amava todos, né? E então, quando chega ali num dos maiores milagres, né, que mostrou dele ser um testemunho tão grande da vida de Jesus, é quando ali, então, a ressurreição, né, de Lázaro. É algo que, sim, que me deixa encantada na vida de Jesus, né? Porque ali mostrou que ele era o verdadeiro Deus, né? Os testemunhos de Jesus é incrível, né? Porque não parou até hoje. Desde antes do nascimento de Jesus, Jesus já testemunhava aonde ele ia vir, como ele ia nascer, a que povo ele estava se direcionando.
Jesus, a vida toda, desde o nascimento ou antes do nascimento, o testemunho dele não silenciou. Mesmo com a morte, a ressurreição, a ida para o céu, Jesus continua testemunhando e hoje testemunha nas nossas vidas. Que é o maior testemunho que nós estamos aqui é testemunho de Jesus. Ele fala e fala no nosso coração, fala com o Espírito Santo, fala com a igreja. E olha só que interessante, né? O verso para memorizar diz assim, está lá em João, né, 12:32. Se você tem a lição, você pode acompanhar aí com a gente. E eu gostaria de aproveitar aqui e já agradecer a você que está acompanhando a lição conosco. É um privilégio a gente poder estudar, né, desta maneira tão tecnológica que é, o avanço da tecnologia tem ajudado tanto a isso. Então, por favor, deixe seu like, comenta, deixe seu comentário para que a gente possa estar interagindo com você, para que a gente possa estar tendo um contato mais próximo de você. Obrigado pela presença, continue conosco. E o verso para memorizar, como eu disse, está em João, no capítulo 12, versículo 32, e diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se nós formos parar para analisar esse texto, é difícil da gente colocar em prática nos dias de hoje, porque para você atrair a atenção de alguém, ou para você atrair discípulos para você, para ter pessoas que acompanham você, você tem que ser uma pessoa totalmente diferente das outras. Você tem que ter destaque, né? Você tem que ter uma inteligência acima da média, você tem que ser diferente e você tem que fazer coisas que as pessoas não viram. E tudo isso Jesus fez. Quando Jesus esteve aqui, ele não só falou por palavras, como ele cumpriu as suas promessas. Ele cumpriu as suas profecias que estavam desde o Antigo Testamento e ele também fez milagres, coisas importantes às quais as pessoas não estavam muito acostumadas a ver. Na lição de sábado aqui nós vimos que vem o relato, né, do milagre de Betesda, ali no tanque de Betesda. Por muitos anos aquele homem esperou aquele milagre. Mas quando ele teve um encontro com o Salvador, ele pôde então receber aquilo que ele tanto esperava. Olha que testemunho, não só para os discípulos que estavam com Jesus, mas aquelas pessoas que ainda não conheciam Jesus. Aquelas pessoas que puderam presenciar e vivenciar esse milagre. Porque é algo extraordinário. Hoje nós vemos tantos milagres na nossa vida acontecendo, mas talvez pela pressa, pela correria, a gente não presta atenção em tudo que acontece. E ali naquele tanque era um lugar difícil. Você tinha que descer uma escadaria. E aquele lugar era um lugar, como se diz a história, o que dizem os historiadores, os arqueólogos, que ali era um lugar sujo, um lugar que ficava ali no meio das fezes de urina. E Jesus desceu até lá. Desceu preocupado com a vida que lá tinha. Um pecador que estava esperando um milagre. A fé desse homem. Acreditava que ao as águas se mexerem, aquele que entrasse primeiro seria curado. Olha a fé, olha a tamanha fé desse homem. Entendeu? Ali também, né, a gente crê, porque se era a espera de um milagre, eles estavam esperando, então, entrar ali quando a água se agitasse, né? Então, haviam várias pessoas precisando de um milagre. E a história é incrível. Então, ela fica relatada o quê? Que Jesus foi diretamente àquele homem, né? Por quê? Diretamente àquele homem. Todos ali necessitavam de um milagre. Então, como Jesus conhece a necessidade de cada um, e como Paulo disse, né? Um lugar muito simples, muito humilde, de precária higiene ali. E Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua humildade ali, Jesus então se achega. E ali, no seu milagre ali, né? Ele cura aquele homem. Sim. Que com aquela gratidão, né? Com aquela felicidade, então encanta vários e chama mais pessoas a seguirem, a crer cada vez mais em Jesus. Sim.
E olha só que interessante, né? Algo que vislumbra os olhos, algo que ali acontecia raramente, mas as pessoas puderam notar o milagre material, o milagre presencial. E ao mesmo tempo que as pessoas ficaram vislumbradas, elas também ficaram em dúvida, porque elas aguardavam um Cristo, um rei, que não fosse humilde, que não tivesse poucos recursos, mas uma pessoa que fosse um rei, que tivesse um reino, um poder grandioso, números de pessoas. E aí despertaram então algumas dúvidas. Será que o Cristo, quando vier, vai fazer mais milagres que esse Jesus? Eles esperavam um rei poderoso, com a espada, não só a espada para uma luta, para uma libertação do seu povo, mas também com uma autoridade militar. Uma pessoa que pudesse revolucionar tudo que já havia acontecido, tirar o seu povo de Israel das garras de Roma, do poder que ali existia. Dominador que era Roma, né? Roma dominava. Então, o seu povo carecia e esperava por isso. Não esperava um rei, um libertador dessa maneira simples, que nasceu do povo, que veio para fazer milagres e não batalha e não guerras. Ali, né, como o Paulo falou, era uma época de muita perseguição, de muito sofrimento, né? Se a gente parar e começar a vivenciarmos essa história, a gente consegue entrar nela e entender o porquê que aquelas pessoas esperavam alguém com um poder político, né? Porque eles estavam sofrendo perseguições, escravizações ali por muito tempo. Mas o que eles não conseguiam entender era que aquele Cristo, aquele libertador, o reino dele era um reino da eternidade. Era algo muito maior do que aquelas pessoas conseguiam entender ali, né? Então, isso nos encanta, né? Saber como Jesus, com todo o seu poder, sua glória, um Deus que deixou o seu trono, né? Para vir a essa terra. Como foi tão simples ali. Por quê? Por amor, né? E por como Paulo ressaltou também, né? Por cumprimento das profecias que ali a gente lê em Isaías, né? E ele, então, Cristo foi cumprindo cada profecia no seu tempo certinho. E isso nos encanta, né? A palavra de Deus, ela é perfeita, por isso que ela tem que ser estudada e meditada com amor, né? Porque isso vai nos encantando e nos enchendo, então, ali de entendimento, né? E a gente vê também, né, como que os líderes religiosos da época reagiram a Jesus. As pessoas que mais conheciam sobre as escrituras, as pessoas que tinham os pergaminhos ali, que tinham a escritura em mãos, que conhecia das profecias, eles, ao invés de ficarem felizes porque o Salvador estava conosco, eles crucificaram a Jesus. Eles queriam uma exaltação para Para eles, né? eles. Para eles. Isso. Eram os líderes de sinétrio, eram os líderes religiosos, que eles achavam que eles tinham o poder na mão, o poder da palavra, o poder da sabedoria, né? E quando deparou com Jesus ali, dando o seu testemunho, eles ficaram um pouco, assim, frustrados, talvez, mas, assim, com inveja de Jesus, porque Jesus fazia um milagre presencial, físico, entendeu? E Jesus não parou só no homem de Betesda, ali no tanque de Betesda. Jesus continuou multiplicando pães e peixes. E quando ele ressuscitou Lázaro, as pessoas ficaram mais espantadas ainda. Como que alguém pode trazer a vida, né, numa pessoa que já havia alguns dias ali, já estava morta alguns dias, né? E a gente vê como que a história, a humanidade não estava preparada para receber Jesus, né? E às vezes eu fico pensando hoje, será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Como que a gente está vivendo a nossa vida? Como que os nossos dias estão passando? A correria do dia a dia? E a gente às vezes nem para pensar, né? Que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Não vai demorar muito mais tempo, a gente vai ver, né? Jesus voltando nas nuvens do céu para buscar os escolhidos. Amém. Por isso, né? Com todo o poder, toda a glória. Toda a glória. Né?
Dando continuidade, nós chegamos ao próximo título, que é Humildade. João Batista testemunha novamente, né? E aqui nós estamos falando da voz de Deus que clama no deserto. João Batista, ali, por muitos era considerado Cristo, né? Mas em muitas vezes, e todas as vezes, ele deixou bem claro: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Porque eu sou apenas a voz de Deus que clama no deserto. Ele que é Jesus Cristo, ele que é o Salvador. É o Cordeiro. Tanto quanto João viu Jesus vindo no Rio Jordão para ser batizado, disse: eis o Cordeiro de Deus. Mas como que ele tinha essa visão? Como que ele sabia que Jesus era o verdadeiro Cordeiro de Deus, né? Quem falou para ele? Quem que avisou? A intimidade de João com Deus o fez isso. O Espírito Santo, Deus mostrou para ele: aquele que descer do Espírito Santo, esse é o Messias, é o Cordeiro. E seria muito fácil para João, né, como a própria lição vem dizendo aqui, sentir um pouco de inveja de Jesus, porque a parte mais difícil João estava fazendo, que era procurar os discípulos, pregar a mensagem, e quando as pessoas começaram a seguir João e a dar ouvidos àquilo que ele estava falando, Jesus aparece. É incrível, né? Essa parte, a humildade de João Batista ali. Ele nos leva a pensar como ele trabalhou de uma forma assim para preparar o caminho de Cristo. Era profecia? Sim. Mas tem uma parte assim que me encantou, foi João 3:29, que a gente ali pode entender melhor, né? Como era humilde João, como ele tinha uma humildade enorme. E eu gostaria de ler com você que tem a sua Bíblia aí, né? João 3:29, para que a gente consiga entender a essência dessa humildade de João. Vamos junto então lermos João 3:29, que João diz bem assim: a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que atende o que ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então ele se faz uma referência de como amigo de Cristo. Alguém que ali ajudou, preparou o caminho. Que amor que João Batista tinha, né? Será que nós estamos tendo esta humildade? Estamos preparando esse caminho para Cristo? O Jonathan falou um pouco antes que Jesus está vindo, está próximo à sua vinda. E nós estamos sendo humildes, estamos preparando esse caminho? Sim. E é interessante que, às vezes, nessa pregação do Evangelho, partilhando aquilo que Cristo faz na nossa vida para as pessoas, às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, porque a gente se acha o dono da verdade. Porque é tantos milagres que Jesus faz na nossa vida que a gente fala: poxa, eu sou abençoado a certo ponto de achar que Cristo olha só para mim. E a gente vê aqui o que aconteceu com João Batista, né? Ele poderia ter se exaltado, ter falado: não, eu sou o Cristo verdadeiro, eu que sou enviado, né? E aquele lá é um falso profeta que está vindo aí, mas vocês não dão ouvidos, vocês olhem para mim. E a gente vê, como a Luciana acabou de ler, né? Ele se denominou amigo do noivo, né? Quem que era o noivo? Jesus Cristo. Jesus. Quem que é a noiva? A igreja. E ele diz ainda no final dos versículos: o importante é que ele cresça e que eu diminua. A importância de João na vida de Jesus, abrindo o caminho. João tinha uma vida simples, a comida simples, mel silvestre e cafanhoto. Gente, não dá para imaginar como que é a vida no deserto. Você já esteve no deserto? E qual é o deserto da sua vida? Você tem humildade no coração ou você não tem? Você não é humilde ao falar de Cristo. João entendeu a mensagem. João entendeu a missão que ele tinha que cumprir. Abrir caminho para uma nova luz, uma luz que salva, uma luz que brilha do alto. João foi enviado também
para ter os seus discípulos, mas que quando chegasse a hora, seus discípulos também olhassem para Cristo, porque isso era importante para ele. E João, na sua humildade, na sua simplicidade, foi ele que batizou o nosso Salvador. Imagina você, eu na minha simplicidade, eu na minha ignorância toda, batizar um Criador, um Rei, um Salvador. Imagina a cena, dentro d'água, batizando, trabalhando, porque João não parava, ele acusava, ele falava do pecado. E ele chamava o pecador e o pecado pelo nome. Ele não tinha medo, a missão dele era pregar, era aplanar o caminho para Cristo. Era abrir o caminho, era trilhar para que Jesus pudesse vir e fazer sua obra. Então, João Batista foi importante na vida de Jesus, para que ele tivesse seguimento, né? E João fez um trabalho fantástico também. Se você olhar o que ele conquistou também, né? As pessoas vinham procurar João porque achavam que João era o enviado. E ele sempre diz, não, eu sou a luz menor, a luz maior está por vir. Ele João testemunhava ali, isso, né, dessa luz vivo, maior. Testemunho vivo ali. E nunca se abalou com qualquer perseguição, com qualquer outras coisas que pudesse abalar a fé. E a gente tem que ser assim, tem que ser firme na fé. Não deixar as coisas do mundo nos abalar. Ser fiel até a morte. E João foi fiel até a morte. Exatamente, né? Hoje, se nós formos colocar isso em prática, né? Na mordomia que nós temos, no conforto que nós temos, na facilidade que hoje em dia, né, a tecnologia e tudo nos oferece, será que a gente pode se comparar talvez a 10% do que foi João Batista? Difícil, né? Muito difícil, muito difícil. E na verdade, a lição vem falando, né? A gente tem que estar apto para aceitar o preço. A escolha é clara. Jesus, ele foi claro. Eis que está diante de vós o bem e o mal, a bênção e a maldição. E ainda ele aconselha, escolha, pois, o bem, escolha, pois, a bênção. Isso. Porque a gente sabe qual vai ser o salário do pecado, né? A gente sabe qual é, né? É a morte, mas não é a morte terrena, é a morte eterna. E João Batista, ele não se importava pela morte terrena, porque ele sabia que o dele estava guardado, né? A herança, o galardão dos santos ali estava guardado. E eu acredito que a frase que Paulo usou, né? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, pode ser muito bem aplicada na vida de João Batista. Mesmo estando preso ali, olha só, todas as vezes que ele foi preso, foi decapitado, e mesmo assim ele não perdeu a sua fé diante das provações, das dificuldades, diante do mal. João Batista, ele perseverou, ele manteve a fé e sempre foi fiel na sua caminhada ali, na pregação do evangelho e mostrando o verdadeiro Salvador. E João Batista, ele nunca recusou essa dádiva, né? Ele sempre deu o seu melhor. E essa promessa de não recusarmos essa dádiva para recebermos uma bênção, ela se estende a nós até nos dias de hoje, né? Se nós pararmos e refletirmos, nós somos, uma comparação, né? Nós somos o João Batista de hoje. Porque nós não estamos preparando o caminho para o Senhor, né? Essa lição, ela me fez ficar pensando muito nisso. Em tudo que João Batista fez, na sua humildade, o seu amor. Será que eu estou fazendo a minha parte? Né? Será que estou fazendo? Será que eu vou receber essa dádiva? Então é algo para nós pensarmos, refletirmos sobre a vida de João Batista. Se você não conhece a vida de João Batista, estude a vida dele, leia a palavra, como ela vai te encantar, te surpreender. Como que Cristo, né, ele quer que nós tenhamos através aí das suas dádivas uma vida melhor, né? E sermos conhecedores aí de uma vida eterna. Próximo título da segunda-feira é Nova Compreensão do Messias. O que seria essa nova compreensão do Messias? É aquilo que nós já falamos aqui, né? Nós falamos aqui que as pessoas da época de Jesus aguardavam um rei,
que tivesse um reino, que tivesse poder, que libertaria o seu povo de Roma, do Império Romano, pela opressão, pela escravidão que eles estavam ali, né, por tudo que eles eram obrigados a passar. Só que quando Jesus veio, ele não foi tudo isso que as pessoas esperavam. Ele não preencheu as expectativas das pessoas, né, ali. Porque ele veio de uma forma diferente daquilo que as pessoas gostariam que fosse. E só que a gente vê que o intuito de Jesus foi muito maior do que estabelecer um reino aqui, um reino material, um reino terrestre. Porque ele sempre deixou claro que isso daqui tudo é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. A vontade de Deus nunca foi que a gente vivêssemos do pecado ou contaminado com o pecado. Por isso que tudo isso daqui é passageiro. Só que João Batista, quando ele foi escolhido para ser a voz de Deus no deserto, quando ele recebeu o chamado de Deus, Deus ele não dá uma promessa pela metade. Deus ele não dá as informações sem serem completas. Quando ele foi chamado, Deus o havia avisado. João Batista mesmo faz a referência de que ele não conhecia Jesus até ter um encontro com ele ali no Rio Jordão. Eu mesmo não conhecia, a própria Bíblia vem falando isso. Só que ele sabia quem era, porque quando Deus o chamou, Deus falou, você vai ver descer sobre ele o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela vem nos trazendo ali no relato do batismo, que quando Jesus foi batizado, apareceu o Espírito em forma de pomba. E é uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E ali João Batista pôde ter a certeza de que realmente era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que nós temos essa esperança de que todos os nossos pecados, todos os nossos erros e todo esse mal dessa humanidade um dia vai ser apagado, porque Jesus morreu na cruz e nos deu a oportunidade de vivermos eternamente, mas não com o pecado, vivemos eternamente junto com Ele, sem dor, sem pranto, sem choro, sem sofrimento. Olha que alegria, olha que esperança, né? E João tinha certeza que ali era Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Aí, né? Jesus nasceu simples, numa manjedoura. Seu nascimento ali, escondido, num lugar que não tinha muito acesso, rodeado de animais, rodeado de pai e mãe. Então o rei que viria salvar o seu povo das mãos romanas foi uma decepção. Por quê? Nesse caso. Por quê? Porque Jesus era simples. Um homem que nasceu simples, nasceu da forma mais humilde possível e não a sua vida foi assim, repleto de interesse, mas interesse em almas, salvar almas e não salvar o povo aqui na terra. Uma vida que poderia passar, uma conquista passageira. Jesus conquistou para a vida eterna, conquistou pessoas, almas. E todos aqueles que ouviam a voz desse rei, nessa época, jamais esqueceria. Por quê? Porque a voz humilde, simples, mansa, calma, te dá paz, esperança, te dá milagre, te dá vida. Foi um rei diferente, mas diferenciado nas suas conquistas. Aí, como o Jonathan falou, né? Eu gosto de ficar pensando. João Batista, então, ele fala que Deus revelou a ele, né? Quem ia ser e a forma. Quando o Espírito Santo descesse ali em forma corpórea de uma pomba, né? Então ali ele soube que aquele era o Cristo, né? O Salvador. E é algo magnífico. Hoje Deus ele tem revelado formas para nós alcançarmos o reino do céu, né? Porque João Batista veio preparando esse caminho. E nós, como a gente comentou um pouco, né? Somos como João Batista preparando. Mas como Deus hoje pode revelar a mim as formas de vida eterna, como alcançar, como entender?
Então, um livro magnífico que eu creio que todos temos no nosso lar. Alguns até têm vários. A Bíblia, ela é algo maravilhoso, que a cada dia ela se renova. E aqui você encontra todas essas histórias, todos esses testemunhos, todas as profecias que estão relatadas em Isaías, Daniel, Apocalipse, né? Que a gente, se a gente estudarmos, a gente examinarmos ela, então a gente também vai ouvir a voz de Deus nos falando sobre esse Cristo e seus milagres, né? E isso é magnífico, que nós a cada dia mais passemos a examinarmos a Escritura para podermos ouvirmos então aí Deus falando conosco, que é desta forma com que ele, né, Com certeza. pode se revelar. E é interessante também que João Batista, ele dava o testemunho de Jesus, de Deus, na sua vida, mas ele também era um profundo conhecedor das Escrituras. A gente pode ver a comprovação disso quando ele cita Eis o Cordeiro de Deus, e fazendo referência ao livro de Isaías. Isaías já tinha descrito que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ali ele seria levado ao matadouro como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. E ali você vê que João Batista faz essa referência de Isaías, porque João Batista era um grande conhecedor das Escrituras. Para que a gente possa ser testemunho e dar o nosso testemunho também, nós também temos que ser conhecedores das Escrituras. A lição da Escola Sabatina, ela é um curso completo de teologia. Isso não sou eu quem estou falando. Você pode perguntar para os mestres em teologia, os pastores e todas as pessoas que ali fizeram a faculdade de teologia. Você vai ver que o tema da lição, ela é um estudo completo, né? É uma faculdade de teologia. Então a gente se aprofunda não somente na leitura da lição, mas também na palavra de Deus. Porque tudo o que está na lição não tem nada que vai de errado com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, ela nos faz aprofundarmos a nossa leitura, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o nosso Criador. E João Batista não era diferente. Ou será que nas horas vagas João Batista talvez ia, né, como nos dias de hoje, gastar um tempo nas redes sociais, gastar um tempo em alguns lugares que poderia ter naquela... Não. João Batista dedicava sua vida, gastava tempo lendo as Escrituras. Por mais difíceis que era você ter um exemplar da palavra de Deus, que hoje é muito fácil, como a Luciana nos disse aqui, e às vezes ele passa semana fechado na prateleira de casa. Semanas, meses. E às vezes, Jonathan, às vezes até aberta, mas somente ali nos salmos preferido da casa, mas ali você passa e você não vai receber aquela bênção se você não parar e meditar, né? Então é algo para a gente se pensar. E queria também, Jonathan, aí pegar, né, um pouquinho aí do que você falou sobre a questão da lição da Escola Sabatina, que ela é tirada toda, né, da palavra do Senhor aí. E é uma lição que você pode conseguir, né, entrando aí até em contato com a igreja adventista daqui de Catanduva ou qualquer lugar de onde você more, né, ou até mesmo pelos sites, né. Então você pode conseguir essa lição. Ela tem vídeos que você pode estar assistindo, né, e para você ter esse conhecimento cada vez mais, ajuda para você entender aí a palavra de Deus, né. Sim. Tem um ditado muito conhecido, né, que diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração não estiver cheio de Cristo, se o nosso coração não estiver cheio de Jesus, cheio de Deus, como que a gente vai falar para as pessoas? Como que nós vamos dar o testemunho da transformação da nossa vida, que Cristo fez na nossa vida, se a gente passa semanas sem falar com Ele? Se a gente passa dias sem abrir a sua palavra? Quando nós oramos, é nós que estamos falando com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus que fala conosco. E às vezes a gente fica, se o Senhor me desse uma resposta, se o Senhor me desse um sinal, se eu conseguisse ver alguma coisa, e às vezes a Bíblia em casa está fechada. Sabe, a lição da Escola Sabatina é para nós colocarmos em prática aquilo que foi a vida dos primeiros cristãos ali na época de Jesus, da primeira igreja.
Olha a dificuldade que eles enfrentavam, coisas que nós não passamos nos nossos dias, né? E às vezes a gente fica tão atarefado com as coisas do mundo, sendo que tudo aqui é passageiro, que a gente esquece daquilo que realmente é eterno, né? Da nossa E hoje é salvação. tão prático. A gente fica aguardando o quê? A lição. A gente fica aguardando os trimestres, a lição pronta, esmiuçada. Sendo que lá atrás tinha que ler nos pergaminhos, nas sinagogas. Quando você tinha um desse, você ouvia a palavra, você tinha que guardar no teu coração, na tua mente. Hoje não, a gente tem celular, a gente tem tudo quanto é forma de tecnologia. Você pode pôr a Bíblia, pode pôr a palavra de Deus para ouvir. A palavra de Deus ouvida, a lição ouvida, falada, explicada. E no próximo tema, né, de terça-feira, a gente vê aceitação e rejeição. Olha só como que é interessante, né? As pessoas, ao mesmo tempo que algumas pessoas aceitavam, outras também não conseguiam entender a grandeza que era Jesus estar aqui, né? Rejeitavam Jesus, né? Ainda mais quando Jesus falou que ele era o pão da vida, né? E quem quisesse ter a vida, mas não essa vida passageira, é o que as pessoas não entendiam. Para quem quisesse ter a vida, teria que comer da carne de Jesus, né? Essa linguagem figurada que Jesus usou era difícil das pessoas entenderem. Não é como hoje nós que conhecemos a história, e nós sabemos, que nós temos escrito, né? Mas era difícil das pessoas entenderem. Ao mesmo tempo que algumas pessoas aceitavam, muitas outras rejeitavam. Rejeitava. É amá-lo ou odiá-lo. É mais ou menos por aí. Porque depois de Jesus alimentar as pessoas, e o povo, diz a lição aqui na palavra de Deus, que estava pronto para coroá-lo como rei. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer a minha carne, beber meu sangue, esse vai entrar no reino de Deus. Espera lá. Nós não estamos entendendo. Como que é comer sua carne? Como assim? Então, bagunçou a cabeça. Virou. Tem que explicar isso. Tem que explicar. Jesus ali, ele era tido como louco, né? Doido. Sim, como pode um ser humano, um pregador ali, que faz milagre, que fala coisas que ele é o pão da vida? Então, houve ali uma coisa difícil de entender no momento, mas ele foi explicando. Ele foi, como Jesus sempre explica, sempre traz ali a resposta para tudo, né? Quando a gente tem dúvida, Jesus pode ter certeza, Jesus vai dar a resposta. E pegando, né, esse tipo de raciocínio, é o mesmo que a mulher samaritana teve quando encontrou Jesus na fonte. O senhor acabou de me pedir água, como é que o senhor está falando que o senhor tem a água da vida? E como que eu jamais vou sentir sede se eu beber dessa água que eu nem estou vendo a água que o senhor tem? Mas aí Jesus conversando com ela, e assim como conversou com as pessoas começaram a entender do que ele estava falando. De que não era nada terrestre, de que não era nada aqui neste mundo, mas algo no porvir, algo que nós, com a graça e a misericórdia de Cristo, logo, logo vamos desfrutar, né? Ali também, se nós voltarmos aqui para o título, aceitação e rejeição, do ponto de vista humano, isso não foi fácil para Cristo, porque ele amava todos que estavam ali, e ser rejeitado por aqueles ali que não entenderam, né, o que ele estava falando, como Paulo falou. Então, com amor e carinho, ele foi explicando, e aqueles que ficaram ali tiveram a oportunidade de aprender e entender o que era comer, né, da carne e beber desse sangue, né, do sangue dele, né? Imagina só, como que aquele povo não ficou assustado com isso, né? Mas então, oportunidade de estar com Jesus. E ele então vai se revelando. É verdade. E aí nós passamos então para o testemunho do Pai, né? E aí nós vimos também que não só o Filho, não só o Espírito, mas também o Pai deu testemunho, né, de tudo isso que aconteceu. No livro de João, a gente vê que no capítulo 1, versículo 1, e a lição vem trazendo isso, a gente vê que lá fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
E o verbo era Era Deus. Né? Ali ele estava no princípio, no começo e no fim. E aí quando Jesus foi batizado, a gente vê o testemunho do Espírito Santo vindo sobre Jesus, né? Repousando sobre ele. E atrás disso, logo depois disso, nós vimos o quê? A voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Concretizando, consumando as profecias e também nos dando esperança. Porque Jesus, até então, poderia ser qualquer um. Mas aí, quando o Espírito Santo repousou sobre ele, e logo veio a confirmação também do Pai, dizendo que este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, confirmou para todo mundo, visivelmente, que ali era Jesus Cristo, o nosso Criador, o nosso mantenedor, mas também o nosso Salvador. Com certeza, né? Ali estava a Trindade, né? No princípio. E falando em princípio, aqui, quando João estava ali para batizar Jesus, percebeu que a Trindade estava ali também? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João Batista teve esse privilégio de ver a Trindade ali atuando através de Jesus. O Espírito Santo pairou sobre. João teve certeza. Esse é quem o povo estava esperando. Esse é o rei que liberta. Esse é o rei que nos traz vida e esperança eterna. E quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente tem que agradecer a Deus, porque tudo isso é ao nosso favor. Deus é amoroso e é Pai eterno. Ele fez tudo isso por nossa causa. Ele deixou seu trono de graça, de luz, de poder, que nasceu de uma mulher, de uma criatura que ele criara. Imagine você, um Deus todo-poderoso, nascer de uma mulher, viver entre as suas criaturas, passar a terrível experiência do mal, sofreu os danos causados pelo pecado, sem pecar. Mas ele sofreu, ele teve dor, ele teve fome, ele teve sede, e ele teve abandono. Jesus passou tudo isso por nossa causa. Mas o que a gente fica mais feliz é que ele subiu, morreu, ressuscitou no terceiro dia e está no céu, pronto para voltar. E deu uma missão para nós: ide e pregar o evangelho a toda língua e todo povo. E nós podemos ser considerados segundo João Batista, né? Porque esse é o nosso caminho. A pregação do evangelho para que Jesus possa o quê? Possa voltar a nos buscar. João Batista preparou o caminho para que Jesus pudesse nascer das águas do Jordão ali, começar o seu ministério. E nós estamos preparando o caminho para Jesus voltar, para nos levar para nós começarmos uma vida nova. Essa lição também, ela volta um pouquinho aí, né, sobre a ressurreição de Lázaro, né? Ali, então, após esse acontecimento, muitos começaram a seguir a Cristo, mas muitos também começaram ali a ter mais raiva e preparar, então, a forma como iriam acabar com ele, né? E é incrível a história. Então, você vai lendo e vai entendendo como eles foram manipulando ali para que aquilo acontecesse, E então, quando a gente chega ali na cruz, né? A gente entende o maior ato de amor que Cristo fez, né? E isso nos encanta. E por isso que a palavra de Deus, ela é magnífica, né? Se renova a cada manhã, a cada dia e nos encanta mais. Pensou, se nós hoje tivéssemos a oportunidade de voltar e ver Lázaro ali sendo ressuscitado, e naquele tempo havia algo assim, que quando uma pessoa morria era aguardado um tempo ali, né? De 3 dias, né? Ali, então, um tempo para que, se aquela pessoa não, se ela estivesse morta mesmo, né? Se não tivesse ali um engano. Mas então Cristo, com toda a sua sabedoria ali, cumprindo todas as profecias, então, no 4º dia. E Lázaro, então,
poderia estar já cheirando mal, Com né? certeza estava. E então ele chama ali e Lázaro então é ressuscitado. E aquilo então cresceu em ódio e raiva no coração daqueles que estavam vendo aquele milagre. E o que é mais difícil, então, quando a gente estuda, a gente entende que os que mais perseguiram a Cristo e que manipularam a situação eram os conhecedores ali das leis, né? Conhecedores da palavra, os doutores, né? E isso é algo para nós refletirmos. E tudo isso que Jesus passou foi por minha e por sua culpa, pelos nossos pecados. Um Deus criador teve que vir de forma humana para que eu e você pudéssemos nos livrar do pecado. Ele pagou o preço que era nosso. Ele morreu na cruz, o que era nosso castigo. E foi lançado tudo sobre os seus ombros, para que um dia eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Em nenhuma mitologia, em nenhuma outro livro, seja de contos ou de histórias, você vai ver um criador que ama a criatura a ponto de dar a sua vida como Jesus fez. Só o nosso Deus, o Deus vivo, ao quem nós adoramos, né? E aí, na parte de quinta-feira, vem o testemunho da multidão, o que é importante para nós, porque algumas pessoas não conheciam, não tinham como ter em contato com as Escrituras e começaram a duvidar. Elas não sabiam que Jesus tinha vindo da descendência de Davi, não conheciam a genealogia de Jesus, não sabiam que Jesus havia nascido em Belém, porque tudo isso era dito nas sinagogas, que o Messias viria da descendência de Davi, nasceria em Belém, só que as pessoas não tinham esse conhecimento. E algumas pessoas começaram a duvidar. Até Nicodemos, que teve um encontro com Jesus ali à noite, ele tentou defender Jesus, e até tal ponto a gente não sabe se ali ele já tinha aceito Jesus como seu salvador ou não, mas ele se questionou. Ele falou, peraí, a nossa lei vai acusar alguém que fala como ele, que não cometeu nada de errado como ele, que está tentando fazer o bem? Que lei que é essa? Né? E a gente vê que as pessoas também prestavam atenção naquilo que Jesus falava. Mas como que Jesus pode falar isso? Será que ele realmente é o verdadeiro Messias? Né? Aqui esse é o profeta, né? Exatamente. Houve ali uma divisão entre o povo, né? Mas como você ressaltou, ali Nicodemos, ele, ao estudarmos a história aí, a gente entende que ele tinha ali no seu coração que aquele era o Cristo, né? Sim. E mesmo hoje há essa divisão, né? Por isso que temos que, então, estudarmos cada vez mais para entendermos, né? E aí, como o Jonathan comentou, né? E alguns até falavam, certamente, este homem é o profeta. Então, uns ali falando sim, afirmando, e outros ali, mas será que vai vir alguma coisa boa desse lugar, né? Olha só, então, que divisão entre a humanidade, né? E Cristo no meio de tudo isso, né? Mas falando um pouquinho de Nicodemos, né? Eu sempre fico pensando assim, né? Quando Jesus, a dúvida que ele tinha, ele estava diante de um rei, do Criador, mas ele tinha dúvida no seu coração. Aí Jesus pega e vira para ele e fala assim, você tem que nascer de novo. Pronto. Aí desandou. Como eu já, velho, de idade avançada, vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Como? Como que isso é possível? Acho que aí é outra fase, Paulo, que as pessoas não entendiam, Não assim entendeu. como a parte de comer Isso. carne e beber seu sangue, É né? complicado na hora. Porque, como disse, né, eles não tinham conhecimento da palavra, eles não têm a palavra na mão, igual a gente tem. Então, Jesus explicou. Aquele que não nascer do Espírito e da água não vai poder entrar no reino dos céus. Foi bem claro. Palavras mansas, simples, mas direto ao coração. Jesus nos fala hoje direto ao nosso coração. Pela palavra, pelo exemplo, pelos milagres, por tudo que Jesus tem deixado para nós hoje. Ele fala direto para nós. E olha só que interessante, né? Aqui a gente pode voltar a ter referência como João Batista.
Porque ele mesmo falou, eu batizo com água, ele, porém, nos batiza com o Espírito Santo, né? Que lição maravilhosa. Não só essa lição desta semana, mas o tema central da lição, né? E tem cada dia nos mostrado, nos ensinado, né? Como que nós devemos, né, vivermos, como nós devemos agirmos, nos inspirando, né, nos primeiros cristãos ali, nos profetas, mas principalmente termos contato com a palavra de Deus todos os dias, termos comunhão com Ele. Aqui, né, já partindo já para a finalização da lição, tem mais algum comentário, Lu, que você gostaria de... É uma parte interessante, né? Quando todos vão embora e ficam ali só os discípulos que eu considero como, né, amigos de Cristo. Então eles dizem, para quem iremos? Para quem? Então, para quem iremos? Nós temos somente a Cristo, né? Que nós, cada dia, nos acheguemos mais a Ele para alcançarmos a vida eterna. Eu acho que isso. Que Deus nos abençoe, né? Que para quem iremos? Só Cristo. Só Cristo que pode nos... É o nosso caminho, a nossa verdade, é a nossa salvação. Que Cristo nos abençoe sempre. Amém. E fica um convite para você. Se você tem na sua casa o livro Desejado de Todas as Nações, ele é um estudo adicional da nossa sexta-feira. Você possa ler, que você possa comentar também. Deixe aí nos seus comentários, curta o nosso vídeo, para que seja divulgado, para que as pessoas possam ser alcançadas. Existem pessoas que estão precisando ouvir aquilo que Deus tem para falar aos corações delas. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar conosco até o fim. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que todos nós possamos nos encontrar no céu. Amém. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que Deus o abençoe. Amém. Amém.